Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Nós temos a honra de estar aqui hoje com o nosso colega de magistério e também ministro do Tribunal Superior do Trabalho, Augusto César Leite de Carvalho. E o objetivo é, nós temos uma conversa rápida e simples a respeito da importância do ensino do direito do trabalho para os cursos de ciências contábeis e administração de empresas. Ministro, muito obrigado por o senhor ter disponibilizado um pouquinho do seu precioso tempo para estar conosco. Na verdade, é um prazer grande, né, poder estar aqui hoje respondendo aos seus questionamentos, professor Jair, professor colega nosso aqui do IESB. Eu tenho certeza que essa iniciativa, né, de estabelecer esse diálogo interinstitucional, interdisciplinar, melhor dizendo, certamente vai ser muito proveitoso para todos. Obrigado, ministro. Ministro, os estudantes dos cursos de administração de empresas e ciências contábeis, eles normalmente tratam a disciplina de direito do trabalho como um assunto periférico. O senhor diria a esses estudantes, para convencê-los de que, na verdade, se trata de uma disciplina estratégica para a formação deles? Eu penso que quando a gente trata da teoria da administração, das teorias que são utilizadas também, né, nas ciências contábeis, a gente normalmente tende a compreender o mundo a partir daquilo que daquilo que se verifica na natureza, na realidade, nas relações intersubjetivas, nas relações entre as pessoas, entre pessoas e empresas. O direito tem uma outra visão de mundo que muitas vezes não é bem percebida, que é tentar compreender pelo que deve ser, pelo comportamento que é o comportamento não apenas recomendável, mas o comportamento que, por força das leis, é imposto. E essa visão é uma visão diferente. Então, não me parece muito interessante que você se realize profissionalmente e que você opere no mercado a partir de conceitos que são conceitos objetivos, que levam em consideração apenas aquilo que seria necessariamente observado. Mas levar em consideração também alguns componentes do direito, por exemplo, os valores éticos, aquilo que poderia se realizar de uma determinada forma, segundo o que está na lei, o que está na norma jurídica, mas que compreende, permite, contempla, autoriza uma interpretação diferente, e aqueles que são chamados os operadores de direito, os advogados, os consultores jurídicos, os magistrados, os membros do Ministério Público, têm essa responsabilidade de interpretar a norma jurídica, de dar a ela outros sentidos que o leitor que compreende as regras de direito do trabalho talvez não alcançasse, né, se não compreendesse, se não entendesse que esse evoluir da jurisprudência dá novos significados à norma jurídica. Então, você compreender as leis trabalhistas a partir dessa ótica em que os valores éticos são contemplados, em que há uma evolução, uma construção doutrinária, uma construção jurisprudencial que vai ressignificando essas normas, é absolutamente indispensável para que você seja um bom profissional. Na sua opinião, ministro, como o conhecimento jurídico ele pode transformar o modo como o contador ou administrador ele toma decisões na prática? O que muda quando se conhece os limites e os riscos legais nas relações de trabalho? É isso, porque o direito, professor Jair, como a gente sabe, o direito ele pressupõe responsabilidades e ele gera algumas obrigações que a leitura fria da lei muitas vezes não permite perceber. Então, trazendo um pouco da experiência, quando você pensa nos arranjos empresariais, quando você pensa na organização da empresa, se você for ver na lei trabalhista, na lei, na sua literalidade, provavelmente você não vai perceber
é que institutos como terceirização, como sucessão trabalhista, sucessão de empregadores, formação de grupo econômico, nada disso está tão textual como é construído na jurisprudência. Então, se você imagina, por exemplo, uma sucessão de empregadores, o que significa dizer a transferência de uma determinada sociedade empresarial, né, de uma determinada empresa, como a gente diz, por praticidade, para outra de um estabelecimento ou de toda uma organização produtiva. De quem será essa responsabilidade? Hoje, a partir de 2017, fica claro que o sucessor é responsável, salvo em hipótese de fraude. E a doutrina constrói um conceito de sucessão predatória, que é aquela que leva em conta a atividade econômica, mas para eliminá-la. E aí como é que você enquadra isso? A norma jurídica não diz qual é a solução ideal, a solução mais adequada. Mas a doutrina, a jurisprudência diz, né, que se uma determinada entidade empresarial, uma sociedade empresarial adquire aquela atividade, ainda que seja para eliminá-la, né, para poder eliminá-la da concorrência, a responsabilidade é dela, embora a atividade econômica não persista. Tudo que diz respeito hoje a grupos econômicos, como se forma um grupo econômico? Se você for olhar na literalidade do artigo 2º, parágrafo 2º da CLT, talvez você compreenda o grupo econômico como a jurisprudência entendeu em determinado momento que seria aquele grupo econômico verticalizado. Hoje já se compreende com muita clareza que esse grupo econômico pode estar por coordenação. Você tem uma direção unitária, quer dizer, você tem uma empresa que está na liderança de todas as outras, ainda que formalmente isso não aconteça. Isso gera responsabilidade para todas as empresas do grupo econômico. Se você está na área da administração, se está na área de ciências contábeis e não tem essa percepção, isso vai gerar um passivo trabalhista muito significativo, porque você simplesmente se prendeu à letra da lei. Hoje você tem empresas de facção que são, na verdade, elas muitas vezes se apresentam como um modo de você terceirizar serviços em que você terceiriza, na verdade, toda a cadeia produtiva. Isso gera ou não gera responsabilidade para o domador? Isso está sendo construído pelo direito, né, e pela interpretação, pela jurisprudência. Você não tem essa definição, essa atribuição de responsabilidade no texto legal. Então, o direito é mais do que aquilo que está no texto da lei. E eu penso que há um salto qualitativo assim, extraordinário para o profissional da administração, para o profissional das ciências contábeis, quando ele percebe que precisa compreender o direito do trabalho nessa dimensão que vai, né, além daquilo que é a literalidade da norma jurídica. Agora, em outra perspectiva, ministro, o desconhecimento das regras do direito do trabalho por parte desses profissionais, ele pode contribuir para o aumento do passivo trabalhista das empresas brasileiras? Eu não tenho dúvida quanto a isso, e isso gera uma angústia muito grande, assim, porque eu estou seguro em afirmar que o primeiro profissional que é consultado, né, quando o empresário, por exemplo, tem um conflito, né, com os seus trabalhadores, os seus empregados, ele tem o administrador, que é a primeira pessoa que ele certamente vai se reportar, e não tenho dúvida de que o segundo profissional será certamente o contador, o contabilista, para só na hipótese, né, dele vislumbrar alguma formação de débito, de dívida, de passivo, ele eventualmente consultar o advogado. Então, a responsabilidade do administrador e daquele que está atuando como contabilista é muito significativa, até porque é a resposta imediata que esse empresário vai ter. E se ele der uma resposta que vá aquém daquilo que o advogado dirá na sequência, mas o advogado só vai falar, provavelmente, quando o passivo já estiver formado, certamente esse profissional ele não está atendendo a expectativa desse empresário. E quando é que esse passivo acontece? O passivo acontece quando
não se leva em consideração o que a jurisprudência já construiu a respeito da interpretação adequada de um determinado preceito de lei. Então é muito comum, infelizmente a gente percebe isso, não apenas em pequenas empresas, mas também em grandes empresas, quando não se leva em consideração essa jurisprudência. A jurisprudência é aquilo que o Holmes dizia no início do século, na Suprema Corte dos Estados Unidos. A Constituição e as leis são aquilo que os juízes dizem que elas são. Então, é preciso levar em consideração que a jurisprudência está afirmando que a lei é. Então, você tem que levar em consideração aquilo que significa ou não significa tempo à disposição do empregador. Por quê? Porque isso vai gerar remuneração de jornada, né? Remuneração de tempo de trabalho. O que acontece em relação aos intervalos? Está lá no artigo 71, parágrafo 4º da CLT. Mas se você tem um intervalo que é um intervalo que está relacionado a tempo de recuperação térmica, por exemplo, lá do artigo 253 da CLT, ou o tempo do intervalo que é exigido do digitador, sem que o artigo 73 da CLT mencione digitador, né? Na verdade, faz referência aos datilógrafos e mecanógrafos, que nós fomos em determinado momento, não é? Mas que são espécies, né, entre aspas, aqui, em extinção. Então, a jurisprudência dá vida, né, à norma jurídica, à lei, né, como está posta. E é preciso que esse conhecimento seja compartilhado. Ele não é exclusivo daquele que é formado em direito, né? Ele também precisa ser conhecido pelo contabilista, né, pelo administrador. Ministro, nós sabemos que as reformas trabalhistas elas ocorrem com muita frequência. O direito do trabalho é extremamente dinâmico, né? Isso. Hoje nós temos novas tecnologias, inteligência artificial, o trabalho remoto, a própria contratação de trabalhadores empregados por contrato intermitente, não é? Como esses futuros profissionais dessas áreas, eles devem se preparar para lidar com essas novas tecnologias, esses avanços do direito do trabalho, sem cair em algum tipo de irregularidade ou até alguma prática abusiva? Essa pergunta é interessantíssima, professor Jair. Por quê? Porque, na verdade, o mundo do trabalho ele tem uma dinâmica própria e ele se modifica, ele se transforma, né, a todo momento. Então, quando a gente fala seria ou não seria necessária uma reforma trabalhista, a reforma trabalhista ela é necessária a todo momento, a todo tempo. Ela ela nunca vai esgotar, né, o direito nunca vai esgotar todas as possíveis expectativas que o empregado ou o empregador precisam ter para que as relações fiquem tranquilas, harmoniosas, pacificadas ali. Então, quando você pensa nas novas tecnologias, não é apenas o modo de trabalhar que vai se modificando, é o modo também de se organizar o trabalho, é o modo de se gerir o trabalho, é o modo de dirigir o trabalho. Hoje, quando você tem o chamado gerenciamento algorítmico, na verdade, isso está relacionado a algoritmos que se reportam a uma inteligência artificial, que é uma inteligência artificial que permite que o comando do trabalho, da prestação do trabalho, venha não da voz humana, né, de uma ordem direta do empregador ou do seu encarregado. Isso é revolucionário mesmo. Agora, em que medida isso significa afastar a proteção do direito do trabalho? Isso está sendo discutido no mundo todo. O Brasil está pegando carona numa discussão que já está mais evoluída em outros lugares. Então, e mesmo em alguns países onde não há uma tradição de proteção dos direitos sociais, né, a exemplo do que acontece no mundo anglo-saxão, no Reino Unido, nos Estados Unidos, mesmo nesses países já houve um progresso muito grande da jurisprudência em relação ao modo como se caracterizam essas novas relações de trabalho, em que você não tem o comando por voz humana, você tem o comando algorítmico daquelas condições de trabalho que vão prevalecer ali, né? Não é só o chamado trabalho plataformizado, que muitas vezes é relacionado ao motorista
do aplicativo ou ao entregador, né, em delivery e tal, as plataformas digitais estão em todo canto. Se você pensar na agricultura de precisão, você tem máquinas, você tem um trabalho que está completamente robotizado, que prescinde da força humana. Então, em que medida esse homem que está envolvido, esse homem trabalhador que está envolvido nesse novo mundo tecnológico, cibernético, ele é ou não empregado? Isso tem, né, como eu falei, uma evolução muito significativa. No ano passado, no final do ano passado, uma diretiva que foi aprovada na União Europeia em abril, já está vigorando, inclusive, no sentido de que se presuma que nesse trabalho plataformizado haveria uma relação de emprego protegida por todos os direitos que são assegurados ao empregado, regra geral, salvo se, naquele caso especificamente, a plataforma digital, ela que seria a responsável, se a plataforma digital fizer a prova de que esse trabalhador era, na verdade, um trabalhador autônomo, porque não se submetia sequer ao gerenciamento algorítmico. Então, a gente precisa estar antenado, né, com essas modificações e perceber que nós precisamos de novas normas de regulação e que temos normas que são normas tradicionais do direito do trabalho, mas que podem, sim, regular, né, naquilo que é compatível com essas novas formas de se organizar, de se conceber, de se estruturar, de se dirigir, né, e de se realizar o trabalho humano. Perfeito. Agora, ministro, como é que o direito do trabalho ele pode ser um instrumento de humanização nas relações empresariais, especialmente nesses tempos em que existe essa pressão por produtividade, pressão por redução de custos? Há pouco aqui uma turma de mestrado, né, aqui do IESB, nós estávamos concluindo algumas reflexões, algumas pesquisas que os mestrandos trouxeram, e nós tratávamos desse diálogo que precisa existir entre o direito e outras áreas de conhecimento. Eu penso que nós poderíamos exemplificar com a contribuição que as teorias econômicas podem trazer, né, para a realização, para a concretização do direito. E isso, evidentemente, tem muito a ver com a realidade da empresa, né, que é onde se situa o direito do trabalho. Quando você pensa no direito do trabalho, você não pensa mais hoje apenas em um segmento da ordem jurídica que estaria cuidando daquelas pessoas que não teriam liberdade, não teriam autonomia suficiente para dizer quais as suas condições de trabalho, tendo em vista a sua vulnerabilidade econômica. Não é necessariamente a vulnerabilidade econômica que explica a existência do direito do trabalho, mas a situação de debilidade, de vulnerabilidade contratual. Então, isso está acontecendo não só no mundo do trabalho, mas também no mundo das relações de consumo, né, nas relações chamadas consumiristas, e muito especialmente para todos nós, qualquer que seja a nossa condição econômica, no mundo em que se exige a proteção de dados, né? Nós estamos hoje invadidos por uma realidade digital em que somos vítimas, somos reféns de um controle de dados que nós não controlamos, nem sabemos muitas vezes que ele está acontecendo. Qual é o centro de gravidade? Qual é o epicentro aí? É o ser humano, é a dignidade da pessoa humana, é isso que tem que ser levado em conta a todo o tempo. Então, quando você pensa numa atividade econômica que seja muito rentável, ela pode se justificar independentemente das condições de trabalho que vão se realizar? Não. A nossa Constituição, e é por isso que o direito interfere, né, e dialoga, precisa dialogar com a economia. Então, a economia vai cuidar dessa distribuição, divisão de bens, né, nesse mundo em que os bens são necessariamente escassos. Mas é preciso que o direito interfira aí para não permitir que uma atividade econômica seja desenvolvida em uma situação muitas vezes de escassez, de modo a que o trabalho humano, a condição humana de trabalho seja uma condição aviltante, seja uma condição de precariedade, de que não leve em consideração, né, o ser humano como um fim em si mesmo.
Então, quando você fala em humanização, você fala de um movimento que teria surgido, sobretudo, a partir do final da Segunda Grande Guerra, né? Quando o mundo percebeu, a comunidade internacional percebeu que, na conta da soberania nacional, os estados, os países, não estavam sabendo conduzir bem as relações entre as pessoas e estavam permitindo que ocorressem, como sucedeu, né, o Holocausto de minorias étnicas, né, pelo regime nazista. Seria possível entregar ao Estado essa autonomia absoluta para que ela regulasse as relações entre as pessoas? Não é possível. É necessário que exista uma ordem internacional que proteja o ser humano, que proteja a pessoa. E o direito do trabalho, enfim, se insere nesse âmbito dos direitos humanos. Às vezes as pessoas não percebem isso e associam direitos humanos àqueles que têm a ver com os direitos da população carcerária. Também ali há direitos humanos. Mas os direitos humanos, eles têm uma dimensão maior, que envolve todas as nossas liberdades e que envolve, inclusive, os direitos econômicos, sociais, culturais, ambientais, né? Que dizem respeito à concretização, à realização desse valor maior que é a dignidade da pessoa humana. Ótimo. Professor, o senhor acredita que, no futuro, o profissional ideal será aquele que, independentemente da área de formação, será aquele que também dominará todos esses fundamentos jurídicos? Eu estou seguro disso, não é? Não adianta você conhecer as regras técnicas todas, você dominar todas as tecnologias necessárias para que você possa desenvolver atividades econômicas, atividades produtivas. Tudo isso é muito proveitoso e a gente depende disso. Nós queremos ser usuários desses equipamentos tecnológicos que nos fazem interativos, né, com o mundo inteiro. Tudo isso é absolutamente necessário. Novas profissões surgem a partir desses avanços, inclusive sobretudo avanços tecnológicos. Mas se você não associar isso a regras jurídicas que protejam o ser humano, como eu disse há pouco, você vai conhecer dessas regras jurídicas apenas a sua parte material. Você não vai dar a essas regras jurídicas a dimensão existencial, a dimensão ética, a dimensão humana, né, que justifica a existência do direito como instrumento de pacificação social. Então, se você quer ser um bom profissional em qualquer área do conhecimento, não apenas no direito, a economia dialoga com a ética, as teorias da ciência da administração dialoga com a ética, precisa dialogar com a ética, ciências contábeis precisa dialogar com a ética. Em todas as áreas do conhecimento técnico, é preciso levar em consideração que esse elemento, esse ingrediente, esse coeficiente de eticidade precisa estar presente, sob pena de a gente caminhar para a barbárie, né? O mundo puramente econômico, ele não está preocupado com a realização do ser humano, né? Essa é a função da ética, e da ética que, como eu disse há pouco, interage, né, com todas essas outras áreas, todos esses setores do conhecimento humano. Ministro, para a gente finalizar aqui, que mensagem o senhor deixaria aí para esses futuros profissionais, dos cursos de administração, de contábeis, para que eles chegassem à excelência na prestação do serviço que lhes for atribuído no futuro? Professor Jair, não é fácil essa pergunta, e oxalá todos tivéssemos a resposta pronta, não é? Proporcionaríamos uma maximização da felicidade assim, um nível extraordinário, né? Mas eu penso que o que qualifica, o que destaca o profissional em qualquer área do conhecimento, da formação jurídica, mas também na área da administração, das ciências contábeis e de todas essas outras áreas que estão ali, do conhecimento que estão ali correlacionadas, é a percepção de que o conhecimento técnico ele não basta. É preciso que você agregue a esse conhecimento técnico aquilo que parece
algo, um ingrediente pessoal, mas que é o ser humano que está por trás do paletó, da toga, da vestimenta de trabalho, e que faz com que essas informações, esses dados, esse conhecimento, ele possa ser proveitoso para a sociedade de uma forma geral. Se a gente simplesmente aplicar aquela regra básica, aquela regra técnica que nós aprendemos na universidade, nós vamos ser mais um profissional entre muitos outros que estão tentando lugar no mercado, o que é absolutamente legítimo. Mas se a gente trouxer esse ingrediente de humanidade, para esse ingrediente ético, portanto, né, para as nossas profissões, para aquilo que nós queremos fazer como realização profissional, eu tenho certeza que esse profissional vai sempre ser um profissional destacado. Eu levo isso em consideração desde que eu me entendo por gente, desde que eu resolvi, né, cursar Direito há aproximadamente 40 anos. Né? Eu percebi que eu poderia ser mais um advogado, eu poderia ser mais um promotor de justiça, mais adiante resolvi ingressar na magistratura, eu poderia ser mais um juiz, seria mais um servidor público. Mas eu não estaria alcançando esse nível, esse grau de realização pessoal, de realização profissional, que hoje eu sinto, né, que hoje eu percebo em mim próprio, se eu não tivesse compromisso com essa ética universal que diz respeito à primazia de todas as liberdades, à primazia de todos os direitos sociais, de todo o direito ambiental em todas as suas dimensões. Eu acho que isso que faz a diferença entre o profissional que sai simplesmente da faculdade e aquele que tem compromisso com a harmonização, com a construção, né, de um mundo sustentável, que é a nossa obrigação, a nossa geração e para as futuras gerações também. Ministro, muito obrigado pela sua disponibilidade, a sua contribuição aqui foi enorme, eu não tenho palavras para agradecer, até porque o senhor acabou ultrapassando a ideia de uma simples conversa e acabou dando uma aula aqui, né, em todos os aspectos. Muito obrigado mesmo. Professor Jair, deixa eu lhe dizer algo que eu repito até dentro de minha casa, né, com meus filhos, agora meus netos, enfim. Eu penso que o que faz com que o diálogo seja proveitoso é muito menos as respostas, são normalmente as perguntas, são os questionamentos, né? São as provocações, que provocam, são as provocações que fazem com que nós reflitamos, com que nós chacoalhemos um pouco as nossas ideias e nos revelemos, não é? A gente precisa dizer um pouco, conversar mais, para que a gente possa se conhecer melhor, não apenas conhecer o outro, mas se conhecer, é autoconhecimento mesmo. Então eu, normalmente, quando eu vejo alguns podcasts, quando eu vejo algumas sabatinas, alguns questionários, eu presto mais atenção nas perguntas do que nas respostas. Então eu agradeço muito a qualidade das perguntas, né, que permitiu que esse nosso diálogo fosse tão proveitoso assim. Maravilha. Professor, muito obrigado mesmo. Tá muito bom, obrigado. Tá certo.